na semana acadêmica, né? Saudades dos meus bebês aí de Curitiba. Se tiver alguém aí da unidade Batel, quero agradecer do fundo do meu coração vocês terem me escolhido para ser paraninfo de vocês. Estarei na formatura de vocês com muito, muito prazer, tá bom? Vamos continuar então nossos estudos, porque sim, não temos aula presencial, mas os estudos continuam aqui no Dom Bosco. Hoje nós vamos falar sobre duas obras, Clara dos Anjos e Casa de Pensão. Não escolhi à toa essas duas obras, né? Porque elas têm muitas coisas em comum. Eu acho que eles podem comparar algumas coisas da obra. Sobretudo a questão da criação. Como a educação, né, pode ser prejudicial, se ela não for uma educação libertadora, se não for uma educação, né, que dá autonomia para a pessoa, como a educação pode ser permissiva e pode ser prejudicial a uma pessoa. Tudo bem, meus amores? Então vamos começar primeiro com Clara dos Anjos. Vocês já sabem, eu não consigo ver aqui as perguntas, no final da aula eu dou uma olhadinha, então quem tiver alguma pergunta, mande para nós aí, tá bom? Vai ser um prazer responder e bem-vindos para a gente dar continuidade, então, na nossa semana acadêmica. Vamos começar, meus amores? Clara dos Anjos, do Lima Barreto, do grande Lima Barreto. Vamos lembrar? Tem um PowerPoint que eu fiz, ou eu não vou ler capítulo por capítulo com você, eu vou falar aquelas coisas que eu acho que você sozinho não perceberia, depois você vai pegar o PowerPoint, que está disponibilizado aí, né, na plataforma do AZ, eu resumi capítulo por capítulo do Clara dos Anjos, e tem uma lista de exercícios para você fazer depois, tá? Vamos só lembrar? Nós estamos no pré-modernismo. O pré-modernismo é ali entre 1900 e 1920. Marcelo, por que é pré-modernismo? Por que já não é modernismo? Porque falta ainda uma questão da linguagem, de se libertar da linguagem, né? A gente sabe que uma das grandes marcas do modernismo é uma linguagem mais solta, mais coloquial. O Lima Barreto, ele ainda tem um certo conservadorismo na linguagem, por isso que ainda não é totalmente modernismo, tá bom? Um escritor negro, né? E você vai lembrar que o pré-modernismo vai fazer uma denúncia. Haveria aqui dois Brasis, dois países que não conversam. O Brasil oficial e o Brasil profundo. O eixo Rio-São Paulo, Brasília e o resto. Só que, Marcelo, este livro não se passa no Rio de Janeiro? Muito bem observado. Só que nós vamos ter um autor que não é representante do Brasil oficial, ele é negro, e ele vai falar de uma Rio de Janeiro que ninguém falava. Tudo bem? É um espaço raro na literatura brasileira. Porque as pessoas falavam do Rio de Janeiro chique. Botafogo, não existia ainda Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca. O Rio de Janeiro parava em Botafogo. Então falava do Flamengo, de Botafogo, da Rua do Ouvidor, que é uma rua super chique que tinha no Rio de Janeiro, onde tinha as costureiras, as perfumistas, os joalheiros, certo ou não? Então, os livros que falavam do Rio de Janeiro falavam do Teatro Municipal, de camarote, de carruagem, de bailes, de saraus. Ele vai falar de uma outra Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro dos subúrbios, que é um espaço muito raro na literatura. Atenção, não é favela, é subúrbio. Subúrbio é aquilo que nós em São Paulo ou aí em Curitiba chamamos de periferia. Periferia é coisa de paulista escroto. Periferia é coisa de curitibano escroto. No Rio tem subúrbios, tá certo? Marechal Hermes, tá certo? Realengo, Madureira, o Meier, tá certo? É uma outra Rio de Janeiro que ninguém falava. Uma Rio de Janeiro profunda. Por isso que é o Brasil profundo, apesar de ser Rio de Janeiro. Então é um autor do Brasil profundo, que é negro, com todas as suas, né, particularidades e consequências por ser um homem negro no comecinho do século XX, logo ali no finalzinho da abolição da escravidão, e que vai falar de um espaço raro na literatura, tá? Muito bem, tá aí o Lima Barreto, né? E a obra do Lima Barreto, a gente precisa conhecer um pouco da vida do Lima Barreto, para entender a obra dele, né? Lima Barreto foi criado num hospício. Naquela época, hospício não iam só loucos, seriam loucos, alcoólatras, homossexuais, mulheres empoderadas. Bem, o pai dele era o caseiro de um hospício. Então ele foi criado num hospício. E ele vai ver o pai perder a sanidade mental e ser internado no hospício. Ele então vira, né? Ele estava já fazendo faculdade de engenharia e ele precisa sair da faculdade. Primeiro, que ele ia muito mal na faculdade. Segundo, porque ele era constantemente humilhado por ser negro, então os professores e os colegas o humilhavam. E terceiro, porque ele teve que ser arrimo da família. Então ele vai ter que começar a trabalhar. E aí ele vira jornalista, um grande jornalista, inclusive. Tentou várias vezes entrar na Academia Brasileira de Letras e não conseguiu. Achou, então, que era uma questão de racismo. Eu vou defender a academia aqui. Claro que tinha gente racista na academia, mas, no caso, eles não queriam o Lima Barreto lá dentro porque ele já tinha fama de alcoólatra. Ele mesmo vai ser internado no hospício algumas vezes, por causa do seu alcoolismo. Tudo bem? Então, veja, guarda essas duas informações. Ele é um engenheiro frustrado
e ele é um cara que acha que não foi reconhecido no seu talento literário. Guarda essas duas informações, porque nós vamos ter neste livro um personagem que vai virar um prático de dentista, um prático para arrancar dente, né? Não é um dentista formado, mas é um prático, que é um engenheiro frustrado. E nós vamos ter um cara que virou alcoólatra também, e é alcoólatra, e nós vamos ter um outro alcoólatra, que é um grande poeta, que acha que não foi reconhecido pela sociedade. Você viu que interessante? 2 personagens que viram alcoólatras. É como se o Lima Barreto estivesse escrevendo este livro para pedir desculpa, tá certo? Por aquilo que ele virou. Porque todo mundo vê as pingas que a gente toma, mas ninguém vê os tombos que a gente levou antes, o que nos levou até a pinga. Então é como se o Lima Barreto estivesse explicando o seu alcoolismo. O fato de ele ser um engenheiro frustrado, como um dos personagens, e como ele, por ser, não ter o reconhecimento literário que ele acha que merecia, como outro personagem. Tudo bem? Eu estou ouvindo os barulhinhos aí, não sei se alguém está escrevendo. Eu não consigo ler, tá? As perguntas aí. Então, nós vamos tocando o barco, no final eu leio aí, tá? As questões aí, tá? Bora? Muito bem. O livro é pré-modernista, mas tem influência do realismo e naturalismo, né? Então, por exemplo, né, quando ele fala que o Cassie Jones, que é o personagem importante, tem uma estupidez congênita, uma perversidade inata, um criminoso inato, parece que é uma questão patológica. E falar de patologia é coisa do realismo e naturalismo. Vai ter muito disso no próximo livro, que é o Caso de Pensão, que nós vamos falar hoje, tá? Então, nós vamos ver que ele segue uma espécie de modelo científico. E todo mundo sabe que a palavra-chave do realismo é cientificismo, né? Se você gosta de ciências, é realismo. Se você gosta da biologia, é o naturalismo. Mas eu estou confuso. O livro é realista, naturalista ou pré-modernista? O livro é pré-modernista, mas tem lá, né, traços, pinceladas realistas, naturalistas, tá bom? Muito bem. Então, o livro vai trazer claramente marcas ao tanto. É que ele dedica o livro para a mãe, o Lima Barreto. Então, você vê que é um livro marcado pela sua biografia. Não está claro, não está explícito, mas a gente percebe, né? Então, por exemplo, né, o fato de ele ser um afrodescendente humilde, como a Clara dos Anjos, né? O fato de ele ser um estudante de engenharia frustrado, cuja obra foi rejeitada, como acontece com, né, o Menezes e que vai acontecer com o Leonardo Flores, tá bom? Então fica evidente que o autor está usando suas personagens para apresentar vivências próprias, dando por meio delas voz aos seus sentimentos, suas crenças, o seu cotidiano. Resumindo, ele está fazendo uma denúncia, né? Porque quando foi proclamada a República no Brasil, agora vai. A República é de todos, agora vai. Libertamos os escravizados. É mentira, né? Porque esse monte de promessa de uma república equânime, que todo mundo seria tratado igual, não se concretizou. Todo mundo sabe as consequências, né, do fim da escravidão para os escravizados, para os negros, até hoje. Então ele vai sentir isso na pele e vai denunciar através da sua obra. Essa obra é uma denúncia do que acontecia com os negros nessa república que prometeu igualdade social para todo mundo. Tá bom? Guilherme, você está por aí, Guilherme? Guilherme? Você está por aí? Diga, Marcelo. Eu estou ouvindo os barulhinhos, eu não sei se são perguntas que estão entrando. Você pode verificar para mim, por favor? Não é. Não? Pode tocar. Qualquer coisa eu coloco na tela as perguntas. Então tá bom, muito obrigado, viu? Beleza, valeu. Então, vamos lá, meus amores? Interessante, né? Vamos ver, por exemplo, conhecer um personagem chamado Leonardo Flores. Nasci pobre, mulato, tive uma instrução rudimentar, sozinho completei-a conforme pude. Lima Barreto. Humilharam-me, ridicularizaram-me, e eu sou um homem de combate. Tudo sofri resignadamente. E se o mundo me rebaixou aos olhos dos homens por não compreender certos atos desarticulados da minha existência? O alcoolismo de Lima Barreto. Tá certo? Olha lá. Ele gosta da arte porque só ela me representa. Não só a minha redenção, mas todos os meus irmãos. Então, tá na cara que o Leonardo Flores é, né? Parece que ele tá falando dele mesmo, de Lima Barreto. Tá certo ou não? Então, de novo, não é nada explícito, mas quem conhece a biografia do Lima Barreto percebe que ele projetou a sua vida em personagens como Leonardo Flores e Dr. Menezes, para justificar e explicar para o mundo o seu alcoolismo. Tá bom? Muito bem. Então, ele vai dar voz e legitimidade para discursos de identidades minoritários. Então, ele vai dar voz para a mulher neste livro, ele vai dar voz para os negros neste livro, para os suburbanos neste livro, tá certo? Os excluídos da Primeira República. Porque, gente, vocês vão concordar comigo. Uma coisa é ser mulher,
Outra coisa é ser uma mulher negra. Outra coisa é ser uma mulher negra pobre. E outra coisa é ser uma mulher negra periférica, ou suburbana, no caso. Lembrando que subúrbio não é favela. São bairros distantes do grande centro. Tá certo? É a Clara dos Anjos, que é tudo isso. A Clara, então, nós temos nela a discussão de gênero, nós vamos ter a discussão de raça, a discussão de classe social e a discussão de localização. Tudo isso na Clara dos Anjos. Tá bom? Muito bem. Nós temos vários personagens negros ou afrodescendentes. Um deles, por exemplo, é o padrinho da Clarinha. Vamos ver? Quando rapazola, muitas névoas havia na sua alma. Um diluído desejo de vazar suas mágoas e os seus sonhos, no papel, inverso ou fosse como fosse. Um forte sentimento de justiça. O espectro da escravidão, com todo o seu cortejo de infâmias, causava-lhe secretas revoltas. Então, você percebe que é um livro que se passa pós-abolição, mas que as pessoas negras não eram besta. Não tinha mudado muita coisa, não. Tá? Vamos conhecer um pouco da história? Então, nós vamos conhecer a Clarinha. O pai dela é um músico chamado Joaquim, toca flauta, tá certo? Piano. E ele, né, era mineiro e foi trabalhar no Rio de Janeiro com um cara, um estrangeiro, um gringo, que foi embora e deixou ele lá no Rio de Janeiro. E ele tinha uma grana e ele acaba, então, se casando no Rio de Janeiro, vira carteiro, né, consegue comprar uma casinha e tem essa filha chamada Clara dos Anjos. Tudo bem? Então, o que acontece? Ele gostava muito, né, de receber pessoas, então, aos domingos, ele recebia o Mahamak, que é o padrinho da Clara, e um outro amigo chamado Lafões. E está chegando o aniversário da Clarinha, de 17 anos. O Lafões, sem maldade alguma, sugere, tem que animar essa festa. Por que você não convida o Cassie Jones? Quando ele falou Cassie Jones, os olhos do Mahamak cresceram, porque o Cassie Jones é um rapaz que mora no subúrbio, que é um bom violeiro, que toca bem e canta bem, mas que tem fama de se envolver e seduzir mulheres casadas ou mulheres solteiras, de tirar a virgindade das moças e abandoná-las. Naquela época, quando um rapaz deflorava, tirava a virgindade de uma moça, ele era obrigado a casar. Marcelo, mas se ele já fez isso várias vezes, por que ele não era preso? Porque muitas vezes a mulher com que ele tirava a virgindade era negra. E aí o que acontecia? Várias pessoas interviam para tirar ele da cadeia. A mãe dele tentava tirar ele da cadeia. O pai, por algum tempo, depois desistiu do filho. A mãe, um tio dele que era militar, e não se esqueça que as primeiras presidentes da República era a República da Espada, então ter um parente militar era importante, tá certo ou não? E quando ninguém tirava ele da cadeia, o próprio delegado achava injusto fazer um rapaz branco casar com uma moça negra. Então você vê o grau de injustiça daquela época com as pessoas negras, com as mulheres negras, tudo bem? Então, ele tinha péssima fama. O Mahamak falou, que sugestão besta, Lafões, o que é isso? Não, mas o moço canta bem, não sei o quê. E a Clarinha ouviu e quer o Cassie Jones no aniversário. Então, o Cassie Jones vai ser convidado para o aniversário da Clarinha. Bem interessante, né? O preconceito com o violão nesse livro. Né? O violino, o piano e até a flauta eram instrumentos de prestígio, por estarem associados à música erudita. Mas como o Cassie Jones toca violão, o violão, né, era um preconceito, por quê? Porque era um instrumento sedutor, né? Tem uma malemolência, essa coisa do dedilhar, o cara canta de um jeito. Então tem uma coisa ali que o pessoal não gostava do violão. Havia um preconceito, tá? Muito bem. A música popular é, em Clara dos Anjos, um dos vilões da história. Ainda que haja por ela um gosto geral das personagens, sua utilização no romance funciona como mais um indício do caráter duvidoso e questionável do Cassie Jones. A música é a arma do vilão contra suas vítimas. Era o jeito principal dele seduzir as moças. Bem, intuitivamente, Cassie Jones sabia aproveitar o terreno propício desse mórbido estado d'alma de suas vítimas para consumar os seus horripilantes e covardes crimes. E quase sempre o violão e a modinha, a música da época, eram seus cúmplices. Tá bom? Bom, a hora que ele conheceu a Clarinha, ficou doido pela Clarinha e enfiou na cabeça, eu vou conquistar essa moça. Tudo bem, não? Então ele vai ter que arrumar estratagemas, porque a família quer ele longe da menina, para chegar na Clarinha. Tudo bem até aqui? E a Clarinha, bebê, é uma vítima pronta para o abate. Por quê? Sobretudo pela criação que a mãe dela deu. Clara era uma natureza amorfa, pastosa, que precisava de mãos fortes que a modelassem e fixassem. Seus pais não seriam capazes disso. A mãe não tinha caráter, no bom sentido, para o fazer. Quer dizer, a mãe era uma fraca. Limitava-se a vigiá-la caninamente. Então, ela nunca podia sair de casa sozinha.
Ou ela precisou de dentista, vai trazer o dentista para a menina não precisar. Então, veja, ela não preparou a menina para a vida. A menina é criada numa redoma. Tudo bem? O pai, devido aos seus afazeres, passava a maioria do tempo longe dela. E ela vivia toda entregue a um sonho lânguido de modinhas e descantes, entoadas por testrosos cantores como o tal Cassie Jones e outros exploradores da morbidez do violão. Tudo bem? Então você vê como é que o narrador fala sobre o violão. Então a Clarinha, a mãe não deixa ela ler jornal, a mãe não deixa ela sair sozinha, a mãe dela não preparou pela vida. É só o primeiro espertalhão que chegar, pega a Clarinha. E é o que vai acontecer com o Cassie Jones. Tá certo ou não? Muito bem. A instrução dela é muito pequena, é mínima. Então a sua formação cultural restringe-se às aulas de bordado, dadas por Margarida, e aos parcos conhecimentos musicais transmitidos por seu pai, em suas reduzidas horas de convívio com a filha. Essa Margarida vai ser uma personagem importante, porque num livro de muitas mulheres fracas, dependentes de homem, a Margarida é uma alemã viúva, que conseguiu criar os filhos sozinhos, trabalhando. Então, lá no final, ela vai ter um papel importante nesse livro. A Margarida é um exemplo de mulher diferente das outras mulheres, tá? Muito bem. O Cassie Jones não presta. O pai, no começo, até tentou defender o filho, mas um dia ele não aguentou mais e decidiu expulsar. Olha, esse moleque não presta para nada. Expulsou ele de casa. A mãe vai proteger o filho, vai esconder o Cassie Jones no fundo da casa. Tinha lá uma edícula no final da casa e ele ficava lá quietinho, escondido do pai. Como é que ele vivia? Ele se virava com briga de galo, que era ilegal. Tá certo ou não? Ele dava o jeito dele, né? É um safadão. E ele prejudicava as irmãs, tinham raiva dele, porque ninguém queria namorar com elas, porque ninguém queria ser cunhado do Cassie Jones. Tudo bem? Bom. Sempre que ele engravidava uma moça, claro que a moça, com os seus parentes, iam até a casa do Cassie Jones exigir o casamento. E a mãe dele sempre defendia o filho. Porque, bebê, a pior coisa que existe é o oprimido com cabeça de opressor. Negro racista, mulher machista, gay homofóbico, porque por incrível que pareça existe. Olha o que a mãe dele dizia para defender o filho. Por acaso meu filho amarrou sua filha? Amordaçou? Ameaçou com faca ou revólver? Não, a culpa é delas, só delas. Quer dizer, com uma mãe dessa que passa pano para suas maldades, é claro que esse cara também não tem como ter uma formação de caráter bom. Até porque a mãe é uma mentirosa, né? A mãe inventou que ele é descendente de ingleses, que a família era tudo mentira, tudo pataquada. Então você vê que a família já é de família o mentir. Então o pai dele é gente boa, do Cassie Jones, mas a mãe também não presta. Não só por passar pano para ele, mas por mentir sobre suas origens, tá? Olha lá. O comportamento de Cassie Jones é incentivado por um ambiente externo e interno androcentrado. O que é um mundo androcentrado? Centrado nos homens, que privilegiam os machos, o patriarcado, tá? Bom, o Cassie tem uma roda de amigos, então o livro vai apresentar que, na verdade, não são amigos. Ele usa esses rapazes, né? Olha lá. Ele vai descrever quem são esses rapazes. Todos eles são usados, na verdade, né? Por esse Cassie Jones. É interessante, tem um momento do livro que o narrador coloca sic, sabe de teus particulares moral. Porque qual seria o correto? Sabe de teus particulares morais. Quando num jornal, num livro tem sic, é como se o autor dissesse, eu sei que está errado, mas ele pronunciou assim. Eu sei que não é assim que se escreve, mas eu estou reproduzindo o que foi dito. Tá certo ou não? Sic. Marcelo, se ele engravidou tantas mulheres, quem é que protegia ele? Então, vamos lá. O pai, durante um tempo, depois desistiu do filho. A mãe ia lá. Quando a mãe não conseguia, pedia para o tio, que era do Exército, República das Espadas, né? E tinha um homem chamado Capitão Barcelos, que era envolvido com política. Como que esse Jones canta bem, é muito simpático, ele era um bom cabo eleitoral. Então, quando chegava a época de eleição, ele soltava o Cassie Jones. E a própria polícia, que considerava um absurdo forçar um homem branco a casar com mulheres negras ou mulatas pobres. Muito bem. Então, a nossa Clarinha está pronta para o abate, porque ela teve uma educação familiar que deforma e forma um caráter que não protege a menina das armadilhas do mundo e de uma sociedade androcentrada, patriarcal, masculina. Ela acha, Clarinha, quando ela ficou sabendo das coisas que ele aprontava, a culpa é delas, elas que se oferecem.
A culpa é delas, reproduzindo o discurso machista. Bem, imagina, ele é gente boa. Elas que não prestam, essas mulheres querem se aproveitar do coitado, do Cassie Jones, tá bom? Bom, vai ter a festa, ele seduz a Clarinha fica doida por ele. Ele precisa dar um jeito de, falar com a Clarinha. Bom, como eu falei para você, Lima Barreto parece ter escrito este livro para dizer, todo mundo vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levei para chegar na pinga. E aí nós vamos ter o caso, no bar, onde os amigos do Cassie Jones frequentam, vai ter uma moça que é prostituta, chamada Madame Bacamarte. Só que aí nós vamos descobrir por que ela é uma prostituta e alcoólatra. Porque o marido largou ela com 5 filhos, tá certo ou não? E largou ela com aluguel atrasado. Ela está para ser despejada. Como ela não saía da casa nunca, o dono da casa tirou o telhado da casa para chover dentro. E aí ela não teve outro recurso a não ser cair na prostituição. Então é interessante o William Barreto, durante vários momentos do livro, nos mostrar quais são os caminhos que levam alguém ao alcoolismo, como se ele estivesse pedindo desculpa para a sociedade, por ele ser um alcoólatra. Tudo bem? Bom. Fica a impressão de que William Barreto utiliza essa personagem como um exemplo de como tendemos a julgar as pessoas sem conhecer o seu passado, como se fazia com ele, o autor, ou com os moradores dos subúrbios em geral. Tudo bem? Muito bem. O Cassie Jones precisa de alguém para ter acesso à nossa amiga Clarinha. E a Clara está com dor de dentes. E ele sabe que o Dr. Menezes vai ser chamado para ir à casa da Clarinha. E ele é alcoólatra. Então ele começa a dar dinheiro pro Dr. Menezes. Tá certo? E o Dr. Menezes gasta esse dinheiro. Então, como ele gasta esse dinheiro, ele é obrigado a aceitar as coisas do Cassie Jones. Ele não tem como devolver o dinheiro. Tá certo? Ele não tem controle. Então o Cassie Jones começa a dar cartas para ele levar cartas para a menina. Tudo bem? Então essa foi a maneira dele conseguir ter acesso à Clarinha, através do dentista que começa a frequentar a casa, o Dr. Menezes, que deve a favor a eles. Tá bom? Bom, eu quero chamar muita atenção do capítulo 7. Lembrando de novo que apesar da história se passar no Rio de Janeiro, não é o Rio de Janeiro oficial, é o Rio de Janeiro profundo, os subúrbios, que não são favelas, são casas de pessoas humildes, de trabalhadores, de operários. E aí ele vai ter uma longuíssima descrição de como é o subúrbio. Como é que são os enterros do subúrbio, que não tem cemitério, que as ruas não são asfaltadas, as pessoas se sujam quando chove. E aí ele vai dizer, essas pessoas também pagam impostos. Estão largadas à própria sorte. Porque a periferia, o governo não olha para as pessoas pobres. Por esse intrincado labirinto de ruas e bibocas é que vive uma grande parte da população da cidade do Rio de Janeiro. A cuja existência, o governo fecha os olhos, embora ele cobre atrozes impostos empregados em obras inúteis e suntuárias, grandiosas, em outros pontos do Rio de Janeiro. O subúrbio é o refúgio dos infelizes. Bem? Tranquilo? Então, ele vai mostrar que, apesar disso, existe solidariedade, sim, mas também existe muita briga. As pessoas comparam, meu marido é mais claro, é mais branquinho do que o seu, meu marido ganha mais do que o seu, então tem muita fofoca, tem muita brigaiada, tá certo? Ele vai mostrar como é que é o subúrbio, né, gente? Gente curticeira. Tudo bem? Bom, como eu te falei, nós vamos ter, então, o Leonardo Flores, que vai ser um poeta, e o Dr. Menezes, que é o dentista prático. Ele não é formado em odontologia, ele só arranca dente, faz coisas assim mais práticas, que vai levar as cartinhas do Cassie Jones para a Clarinha. Tudo bem? O primeiro não teve o reconhecimento artístico que julgava merecer, como o Lima Barreto. Dr. Menezes teve seu sonho de ser engenheiro frustrado. Seriam 2 facetas do Lima Barreto. Bom, o que acontece? Cassie Jones vai, então, começar a seduzir a Clarinha, vai toda noite lá na casa dela, fica na janela, e um dia está para chover. E ele fala assim, vai chover, deixa eu entrar no seu quarto? A idiota deixou, a ingênua deixou ele entrar no quarto dele, e aí, né, bebê? Rolou, né? Rolou, e é claro que ao rolar, ela fica grávida. E Cassie Jones sabe disso, que vai dar ruim. Então ele desaparece. Ele precisa ir embora, fugir. O que ele faz, então? Ele vende os galos de briga que ele tinha para ir embora para o Mato Grosso. Tudo bem? E aí ele precisa depositar esse dinheiro onde? No centro. Então, presta bem atenção que eu tinha um outro capítulo importante. Então, o capítulo 7 é importante, porque é a descrição do subúrbio,
esse Rio de Janeiro profundo, um Rio de Janeiro que ninguém retratava, e agora ele vai no centro depositar o dinheiro na Caixa Econômica Federal, que já existia. Então, veja, lá na periferia, ele é o bambambam, lá no subúrbio. Ele é o branco, a família dele é um pouquinho melhor do que as outras, ele se veste bem. Só que isso é lá no subúrbio. Quando ele chega na cidade, o que acontece? Ele não se sente bem. Por ser um anônimo e por perceber pelo contraste como era ignorante. Porque ele vai ver rapazes muito bem vestidos e melhores vestidos do que ele. Vai ver os rapazes discutindo assuntos que ele jamais entendia, lendo o jornal. E aí ele começa a perceber que ele era um mal educado, um bronco e um analfabeto. No subúrbio, ele era alguém. No centro da cidade, era um anônimo. Sua personalidade de medíocre suburbano se revelava. Então, por contraste, ele percebe, eu sou só um medíocre suburbano. Então, ele decide voltar para o lugar onde ele se sente bem, que é o subúrbio. Então, ele depositou o dinheiro na caixa e está voltando. Quando ele está voltando, o que acontece? Só, né? Lembre-se, se não era capaz de se equiparar com os elegantes homens do centro da cidade, no subúrbio, Cassie era mais bem apessoado e vinha de família de mais posses e influências que a maioria. O que acontece? A hora que ele está voltando, ele vê uma confusão. Ele passa por uma zona de prostituição e vê uma confusão. Que tem uma mulher negra, bêbada, arrumando uma confusão. E aí, ele conhece essa moça negra, que se chama Inês. Quem é a Inês? A Inês foi criada na casa dele. Portanto, a mãe dele pegou ela de criança. E ela foi criada junto. Portanto, ela é quase uma irmã de criação. E ele violentou a Inês. E a Inês ficou grávida. E claro que ele fez a mesma coisa. Abandonou a Inês e a mãe do Cassie Jones. Imagina se ele ia querer ver o filho, um neto negrinho, né? Então ela expulsa a Inês de casa. Tá certo? E ela virou prostituta, ela virou alcoólatra e o filho dela já começou a cair no crime. O filho dela tá preso. E ela reconhece o Cassie Jones. Então ela vai fazer um discurso muito emocionante. Tu é mal, mas tua mãe é pior. Quando ela descobriu que eu estava com fio na barriga, me pôs pela porta fora, sem pena, sem dó, de eu não ter para onde ir. E o fio era neto dela. E ela me tinha criado, vim da roça. Ah, meu Deus, se não fosse uma amiga, tinha posto o fio fora, abortado, na rua, que era serviço. Deus perdoe a tua mãe o que me fez, e a meu fio, fio desse que está aí, também Deus lhe perdoe. E a pobre negra baixou-se para apanhar a barra da saia enlameada, a fim de enxugar as lágrimas com que chorava o seu triste destino, talvez mais que o dela, o do seu miserável filho, que antes dos 10 anos já travara conhecimento com a casa de detenção. Tudo bem? Quer dizer, esse rapaz não foi capaz nem de se comover, nem a mãe dele, com a miserável dessa. Tudo bem? O confronto entre essa moça Inês e Cassie Jones representa ao leitor as sequelas dos lugares sociais do poder, ou seja, o local de dominação tem feição e corpos nítidos. É branco e masculino. O autor oferta, por um momento, voz. Lembra que eu falei? Este livro é interessante porque ele está dando voz para quem não tinha voz. Mulheres, negros, pobres, suburbanos. Ele dá voz àqueles que são diariamente calados, suplantados e explorados. É a camada mais carente, através de Inês, podendo lançar à tona os sofrimentos vivenciados, os traumas, tá certo? As questões de ser rejeitado pela sociedade. Tudo bem, meus amores? Muito bem. A Clarinha está grávida. O Cassie Jones já deu no pé. É triste, porque todo dia ela ia para a janela esperar o Cassie Jones aparecer, mas ele desapareceu, tá certo? E aí é muito interessante porque, vamos lembrar, o livro é pré-modernista, mas tem traços realistas, naturalistas. E vai ter um momento que vai ser bem romântico. Por quê? Porque ela está olhando para a natureza, e você vai lembrar que no romantismo, a natureza é espelho da alma. Se eu estou bem, o mundo está bem, se eu estou mal, o mundo está mal. E ela vai olhar para o mundo, para a natureza, e vai ver que está formando umas nuvens pesadas de chuva. Então já está escuro, e está ficando mais escuro ainda. Então, há uma descrição da natureza, nesse momento, bastante escura e chuvosa, espelhando o momento de vida de Clarinha. Tal recurso literário, comparar a alma da personagem ao que está acontecendo na natureza, a natureza à sua alma, é um romance, é um recurso romântico. Então, é um livro pré-modernista, que tem traços realistas, naturalistas, e traços românticos. Tá bom? Bom, ela esconde a gravidez. Seu pai está bastante triste desde a morte do seu amigo,
Porque o que aconteceu? Quem é que atrapalhava os planos do Cassie Jones? O padrinho dela. Então ele mandou matar o Mahamaki. Tá certo ou não? Lá foi transferido de cidade e se sente culpado por ter apresentado o Cassie Jones para aquela boa família. Tudo bem? Quem ainda frequenta a casa é o Dr. Menezes, o dentista. Cada vez mais amalucado. Bem? Menezes e Leonardo, o dentista e o poeta, cada vez estão mais bêbados e fora da realidade. Numa noite, ambos dormem na rua e acordam mortos. Tá certo? Por causa do frio. Muito bem. Clarinha está grávida. Ela precisa abortar. O que ela faz, então? Lembra que ela faz os bordados que ela aprendeu com a dona Margarida? Ela vai conversar com a dona Margarida. Ele diz, dona Margarida, eu queria comprar um presente para minha mãe. A senhora não pode adiantar um dinheiro para mim? A dona Margarida, que vive sozinha, né? Que criou seus filhos sozinhas, que é viúva, que é uma mulher de fibra, percebeu? Falou, menina, para com essa história, vai, conta essa verdade. Pressionou, contou que estava grávida. Ela só tem que contar para sua mãe. Não pela você vai contar para sua mãe e nós vamos lá exigir que ele case com você. Então, dona Margarida, a vizinha da dona Engrácia, mãe da Clarinha, viúva, dotada de altivez e iniciativa, forma um contraste evidente se comparado às mulheres submissas retratadas nessa obra. O fato de Clara dos Anjos, ao se descobrir grávida de Cassie Jones, procurar dona Margarida, que acompanha até a casa do sedutor, reforça isso. Sua mãe teria feito isso pela Clarinha? Não. Então ela conta para a mãe da Clarinha e elas vão então lá na casa do Cassie Jones. Quando chega lá, o que aconteceu? Lembra? A mãe do Cassie Jones é uma safada. Isso é um absurdo. Vocês né, abrem as pernas pro meu filho depois que meu filho case, que não sei o que lá, e a Clara começa a ficar nervosa. E você está me agredindo. Ela começa a gritar, você está me agredindo. Socorro, polícia. Nisso chega o pai do Cassie Jones. E a Clara vai lá e se ajoelha na frente dele. Ele fala, filha, levanta. Eu que tenho que me ajoelhar na sua frente. Eu que tenho que pedir perdão por você por causa do meu filho. Eu sei que meu filho não presta. Eu não posso obrigar ele a casar com você, porque ele sumiu, mas você não vai ficar desamparada. Eu vou ajudar você a criar seu filho. Então você vê que o pai do Cassie Jones tem caráter. Né? Clara, finalmente, percebe de maneira cruel que não era uma moça como as outras. Era muito menos. Bem, ela e as suas iguais deveriam bater-se contra todos os que se opusessem por este ou aquele modo contra a elevação dela, social e moralmente. Olha o narrador, leia-se, Lima Barreto, dando um toque para as moças negras. Tá certo? O final, então, é pessimista, porque a Clarinha, então, volta para casa e fala que nós não somos nada nessa vida. Então, a Clarinha vai aprender o que é a vida e como é que a sociedade trata mulheres negras, pobres e periféricas, tá certo? Da pior maneira possível. Nós não somos nada nessa vida. Então não adiantou nada essa criação que criou essa menina dentro de uma redoma. Então a grande crítica aqui é a criação da Clarinha e uma sociedade que maltrata as pessoas negras, sobretudo suburbanas. Tá bom, meus amores? Claro que eu contei a história por cima, chamei a atenção das coisas mais importantes, a questão do violão, o capítulo 7 que descreve o subúrbio, o contraste dele quando vai para a cidade, tá certo? A questão da Inês, para você e a mãe dele que passa pano para ele, tá certo? Isso é para você entender um pouco mais da obra. Certo, meus amores? Então agora nós vamos dar 5 minutinhos, vai lá beber uma aguinha, também vou beber uma aguinha, para a gente fazer o próximo livro, que é Casa de Pensão, tá bom? 5 minutinhos. Meu relógio são 8, são 9h03. 9h08 eu começo, tá? 9h08.
Vamos lá, meus amores, vamos voltar? Vamos lá? Vamos tocar o nosso barco? Bora lá? Continuar nossa semana acadêmica? Ai, meus bebês, de novo, quero agradecer se alguém chegou depois, se tiver alguém da Unidade Batel, do fundo do meu coração, quero agradecer vocês terem me escolhido com essa honraria de eu ser paraninfo de vocês. Do fundo do meu coração, me sinto muito honrado em representar esse corpo docente do Dom Bosco. Muito, 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 muito obrigado. Dia 18, estou aí com o maior prazer do mundo, tá certo? Para participar desse momento festivo da sua vida, que é a sua formatura no 2º grau, tá bom? Rumo à faculdade, rumo à universidade. Bora tocar o nosso barco? Bora? Vamos começar então, meus amores? Bora, 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 bora? Comecei então. Casa de pensão. Vamos lá? Por que eu escolhi o Casa de Pensão para fazer junto com o Claro dos Santos? Porque nós vamos ter aqui de novo um problema aqui, né? De educação, né? De criação, de má criação. E também a questão, né? Da questão da influência do meio, né? Da questão, você viu lá que tinha traços patológicos no cara, né? Nós vamos ter vários traços, porque este livro aqui é um livro tipicamente realista, naturalista. Só que nós temos um problema. Este é o primeiro livro realista, naturalista do Brasil. Então, você já sabe, se ele é o primeiro livro, ele não é totalmente realista, naturalista. Ele vai ter traços da escola anterior. E qual é a escola anterior? O romantismo. Então, este livro aqui, muita gente acredita que, na verdade, ele é híbrido. Ele está entre o romantismo e o realismo, naturalismo. Tranquilo? Certinho? Bem. Interessante, né? Lembra do Uruguai? O Uruguai é finzinho do arcadismo, quase romantismo. Então é um livro arcade, tá certo? Né? O clássico, com algumas pinceladinhas já de romantismo. Aí, o Últimos Cantos do Gonçalves Dias é da primeira geração romântica. É um livro romântico com traços do arcadismo. E agora, esse aqui é o primeiro livro realista naturalista. Então, é um livro realista naturalista com traços românticos. Porque aquele que está começando, né, a gente ainda traz ranço da escola anterior. Tá bom? Bora lá? Muito bem. Vamos só lembrar? Um livro realista naturalista, o escritor, ele precisa falar a verdade, porque ele é um cientista. Então, o Luiz Azevedo, ele só escreve do que ele sabe. Por exemplo, todo mundo sabe que ele escreveu o Curtiço. Para escrever o Curtiço, ele foi morar no Curtiço. E ele fazia tanta pergunta que achavam que ele era cagueta da polícia, quiseram matá-lo. Ele teve que revelar seu segredo. Para escrever este livro, ele só, ó, que ele diz, ó, desconfia de todo aquele que se arreceia da verdade. Olha a epígrafe. Quer dizer, é um livro científico, só posso contar a verdade. Ele vai se basear no fato real, que é a famosa questão capistrana. Federal do Paraná, 2022. Qual outro livro da Federal do Paraná que é baseado num fato real? 9 Noites. 9 Noites também é baseado num fato real. Efetivamente existiu um antropólogo americano que se suicidou. Bem? Então, atenção, ele vai se inspirar na questão capistrano, que para vocês aí de Curitiba é interessante, né? Que era um rapaz de Curitiba que foi morar no Rio de Janeiro. Foi morar numa pensão e se envolveu com uma moça que era filha da dona da pensão. E aí vai ter um crime, né? Porque ele não quis assumir, era safado mesmo, não quis assumir o crime, o casamento. E aí, o que acontece? Né? Ele vai ser acusado, né, de ter deflorado uma moça que tinha que casar. E aí começa uma confusão, as universidades da época, o pessoal se dividiu, os estudantes de medicina, os estudantes de direito e tal. Bom, resumindo, ele é perdoado, esse curitibano. E aí o irmão da moça não se conforma com isso e mata o rapaz de Curitiba. E aí quando ele mata o rapaz de Curitiba, a sociedade muda de opinião. Começa a defender o rapaz, porque afinal de contas ele está defendendo a honra da irmã. Tá certo? Então, baseado nisso, o nosso amigo Aloysio Azevedo vai escrever a história dele. Então, o nome das personagens não são o mesmo, tá certo ou não? Então, nós vamos ter aqui algumas mudanças aí. É baseado no fato real, tá? Só um minutinho, meninos. É baseado no fato real. Tudo bem, meus amores? Tá estranho meu óculos, peraí. Certo? Então, vamos lá. Então, nós temos o realismo e o naturalismo. Vamos lembrar do realismo e naturalismo? Realismo e naturalismo é aquela escola, né, que vai denunciar o ser e parecer, vai fazer uma denúncia sobre a hipocrisia social, é uma escola muito científica, lembra disso? Positivismo, mas eu esqueci o que é o positivismo. Positivismo é o que vai gerar o cientificismo. Só vale aquilo que a ciência provar, né? E lembra, eles são influenciados pelo Darwin. Então, num livro assim, quem é sincero, verdadeiro, coração puro, porque não está preparado a viver numa sociedade de aparência. E quem é falso, mascarado, manipulador, safado, se dá bem.
O escritor não concorda com isso, ele está denunciando isso, tá? E aí, só que este livro é do naturalismo. E aí, lembra? Se o realismo gosta de ciência, o naturalismo gosta da biologia. Então, nós vamos ter muito zoomorfismo, que compara as pessoas com animais. Então, olha lá. Quer ver? Olha lá. Ela tinha uma cauda crespa de uma cobra. A semelhança de um polvo que alonga sensualmente seus langorosos tentáculos. Ela era um ofídeo. Olha lá. Certinho? Não? Então, os instintos. Você vê que tem muito zoomorfismo. Num livro naturalista, nós vamos ter muito sexo. Né? Porque qual é o instinto principal da sobrevivência da espécie? É a reprodução da espécie. Então, nós vamos ter muito sexo. Né? Muita doença. Doença venérea, doença mental, patologias sociais como a pobreza. Né? Então, olha como tem muita gente doente nesse livro. O pai do Amâncio, que é o protagonista, tem reumatismo. O Amâncio vai ter muita febre, vai ter catapora no livro. Né? Vai ter uma menina chamada Nina, que ela é desequilibrada mental. E aí, o mais engraçado são os tratamentos que eles vão dizer para a menina melhorar, né? Porque a filha dela morreu, então ela ficou meio fora da casinha. Aí mandam dar banho de mar nela, para ela entrar no mar. Aí outro manda ela casar, porque se ela casasse, ela ia melhorar. São os tratamentos da época, tá? Então tem muita doença no livro, né? Num livro naturalista, o espaço é coletivo. Ou cortiço, coletivo. Casa de pensão, coletivo. O Ateneu, colégio interno, coletivo. Marcelo, por que eles gostam de espaço coletivo? Porque é no coletivo que a máscara cai e eu volto a ser bicho. Com muita gente junto, né? O atrito faz você fazer um jogo, né? Virar bicho. E tem uma merda chamada determinismo. O que vai dizer o Hippolyte Taine? Que você não tem livre-arbítrio. A sua vida é marcada por 3 fatores: o meio, a raça, a hereditariedade e o momento histórico. No caso aqui, a principal vai ser o meio. Nós vamos ver que em alguns ambientes existe ordem. Então, nós vamos ter a rua direita. Então, vai ter um cara chamado Campos, que a casa dele é limpa, super higiene, ele mora na rua direita. Tá certo? Depois, esse Amâncio, que não gosta desse lugar limpo, organizado, vai encontrar no beco torto, vai encontrar um cara. Só o nome já beco torto já mostra que não vai ser um lugar legal, né? E aí, a República de Estudantes é suja, tá certo? No final do livro vai ter uma festa, vai deixar o hotel todo sujo. Então nós vamos ter um contraste entre lugares limpos e organizados e lugares sujos, bagunçados. Parece que esses lugares sujos, desorganizados, bagunçados, favorecem maus hábitos, favorecem deformação de caráter, tá? As doenças estão aí, tá? Zoomorfismo, já expliquei. Muito. Então, o nosso amigo, né? Luiz Azevedo, como um cientista, está escrevendo para educar e corrigir a sociedade. Ele quer ajudar a sociedade, bem? Então, porque para eles, naquela época, a literatura é um serviço de utilidade pública. Então, baseado em teorias cientificistas da época, a Luiz Azevedo visa, com sua obra, escancarar os problemas sociais, expor os desvios morais camuflados até então. O autor considera necessário colocar explicitamente os vícios e desvios que despertariam no leitor repulsa e horror. Além disso, muitos personagens têm comportamento condenáveis, porque são leitores de obras românticas. Então, não é só um educar, você tem que mudar, cuidado com certas situações, em certos lugares. Tem que mudar também a sua educação, a sua leitura, bem? Então, ele vai expor a surdidez, a sujeira, a baixaria que existe nessas pensões que antecipam os cortiços urbanos. Bem? Portanto, a Luiz Azevedo quer propiciar uma educação moral e estética. Moral para, né? Controlar, para eliminar as deformações de caráter, e estética, porque se você lê muito livro romântico, você não está preparado para essa sociedade que a gente está vivendo, tá? Então, por exemplo, quais são as doenças morais que ele vai criticar? A promiscuidade, a hipocrisia, a desonestidade, o sensualismo excitado, os ódios, as baixarias, os interesses, a luta por dinheiro. Quais são os problemas físicos? Então, nós vamos ter a tuberculose, que é cetísico, a histeria da Nini, o reumatismo, né? Do Amâncio, a catapora, que ele vai ter depois. Bem? Agora, vamos lá, bebê. Se o livro é cientificista, o autor deveria ser neutro. Gente, só um minutinho, por gentileza.
O que vai acontecer? O que eu espero de um escritor cientificista? Que ele esteja em terceira pessoa. Concorda comigo? E neutro. Mas a gente vai ver, e aí eu quero chamar a sua atenção, para mim uma das questões possíveis da Federal do Paraná, que ele não consegue se controlar. Vez ou outra, o narrador vai dar suas opiniões, vai dar seus pitacos. Porque, lembra? É o primeiro livro realista naturalista. Então ele pisa na bola. Um narrador cientificista, ele é neutro. Ele conta a história em terceira pessoa friamente. Ele só constata fatos. Ele não consegue. O nosso narrador não é um mero observador, mas um didático moralizador. Certinho? Bom, as mulheres do livro, né? Então nós vamos ter uma personagem chamada Amâncio, é um rapaz do Maranhão, que, né, é de uma família muito, muito rica e vai estudar no Rio de Janeiro para ser médico, né? E ele é um safado, porque ele teve uma educação muito ruim, né? Então ele tem um caráter deformado, lê muito livro romântico, então, né? Então, além de ele ter uma educação ruim, ele vai ter, né, o problema estético de ler livros românticos. Então ele chega no Rio de Janeiro um ingênuo. Ele acha que ele é o bambambam, né? Igual o Cassie Jones, que se acha. Mas lá no Maranhão ele é o bambambam. Quando chegou na capital, na corte, ele não era nada, né? E aí ele vai se envolver com muitas mulheres. Por exemplo, né? É interessante, porque nós vamos ter vários modelos de mulheres aqui. Vai ter a Ângela, que é a mãe dele. Ângela, anjo, que é o modelo moral de perfeição. Uma mulher idealizada, romântica, idealizada, né? Ele vai se envolver com vai conhecer 3 mulheres que vão representar o vício, a devassidão, o sexo, o mau caráter, que é a Lúcia, a Amélia e a Madame Brizard. Madame Brizard é a dona da pensão. A Amélia é a enteada dela, irmã do melhor amigo dele, que levou ele para morar na pensão. E a Lúcia é uma moradora da pensão. E vai ter a Hortência. Quem é a Hortência? A Hortência é a esposa do homem onde ele vai morar de favor no começo, quando ele chegou no Rio de Janeiro. Então, ele veio do Maranhão, com uma carta recomendando para ele ficar na casa do Campos. E o Campos devia favores ao tio do Amâncio. Então vai receber um moleque super bem, só que ele não gosta de ficar na casa do homem, porque o cara é super organizado, disciplinado, tem horários, não gosta de sujeira, a casa é um brinco, tá certo? E ele começa a dar em cima da mulher do Campos. Não presta, né? Concorda? E a Hortência é um jogo de morde-a-sopra. Ela não gosta, eu sou uma mulher casada, pelo amor de Deus, que é isso, mas ela adora essa sedução, né? Ela entra no jogo, então ela é meio ambígua, tá? Então aqui nós temos a mulher perfeita, idealizada, romântica, a anjo, as mulheres que não prestam e a Hortência está no meio do caminho. Bem? Então o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui nesse livro a denúncia, né, dos baixos interesses financeiros, porque o Amâncio vai virar um produto, ele vai ser reificado. Ele é um achado precioso. Porque, vamos lá, meus amores, ele não está gostando de morar na casa do Campos, que é muito organizada, né? Não está rolando nada com a Hortência, tem horário para chegar, e aí, um dia, no beco, ele vai encontrar um amigo do Maranhão, que vai apresentar para ele um amigo chamado Coqueiro. E aí eles vão beber. E aí, ele é rico, né? Paga para todo mundo. Idiota. O Coqueiro, espertamente, não bebe. O Coqueiro fica só observando. E o Coqueiro viu que ali era um achado. O cara rico. Poderia casar ele com a irmã, que é a Amélia. Então ele convida, fala assim, olha, eu tenho uma casa, né, eu e a minha esposa, porque o Coqueiro é casado com uma mulher bem mais velha, uma francesa, bem mais velha do que ele. Inclusive, ele é motivo de chacota na faculdade por casar com essa velha. E eles têm uma pensão. A pensão, na época, era bem falada, era recomendada. Olha, você pode morar na nossa casa, porque e na República de Estudante não é bom, porque ele leva, o Coqueiro leva o Amâncio na República de Estudante. Ele chegou lá e achou um horror, uma sujeirada, bêbado, né? Jovem, né, gente? Aquela bagunça toda. E aí, então, o Amâncio decide ir conhecer a casa de pensão. Bem? Olha lá. Você vê que ele é um objeto. Ele é um bom arranjo, tá certo? Ele era um negócio, certinho? Muito bem. Lembrando que o livro... Eu já volto para o enredo. Lembrando que o livro está entre o romantismo e o naturalismo. Então, o que nós vamos ter de naturalismo? Né? A luta pela sobrevivência, instinto da sobrevivência, a vitória dos mais aptos, darwinismo social, os aspectos doentios da sociedade carioca. O que tem de romântico? A imagem angelical da mãe dele, Angélica, a idealização de Hortência, que só é desejada enquanto é inacessível, porque ele vai dar em cima da Hortência, em cima da Hortência, em cima da Hortência. Então, enquanto ela não quis, ele curtia. Quando ela aceitou, finalmente ele desistiu. Aquela coisa, o proibido é mais gostoso. Uma ideia romântica, né? Certinho? Bom. Então, vamos lembrar? É importante o espaço, porque é o determinismo do meio.
Lugares insalubres, sujos, abafados, infectos favorecem doenças físicas e morais. Tudo bem? Lugares limpos, como a casa do campus, leva à prosperidade. Ou o contrário disso, que é a derrocada. Se a casa começar a ficar uma bagunça. Bom? Então, o Amâncio é extremamente romântico, como eu falei, ele lê muitos livros românticos. Tudo bem? E aí, além dele ser muito leitor de livro romântico, o que faz ele ter um caráter deformado e não apto para uma sociedade, né, carioca, além de ele ter uma educação ruim, porque ele era um filho único, então ele era, lá na cidade dele ele era o queridinho, ele fazia o que ele queria, ninguém conseguia controlar esse menino, né? Tem mais um problema, né? Segundo o livro, porque ele foi amamentado por uma ama de leite que era doente. E o médico alertou, não deixa essa mulher amamentar essa criança, porque através do leite vai passar a doença. Olha o determinismo. Olha a questão patológica, biológica, bem naturalista, né? O médico porém, não ia muito em que a deixasse amamentar o pequeno. Essa mulher tem reumatismo no sangue, e o menino pode vir a sofrer no futuro. Certinho? E, efetivamente, no futuro ele vai ter reumatismo. Bom, ele é romântico. Muito bem. Se esse menino, né, vai nascer de uma família que, apesar de rica, né, o marido é meio crução com a esposa, a mãe dele fica babando nesse filho que é filho único, que não consegue controlar o menino, vai nascer uma flor no esterco? Não, né? Então é o determinismo do meio. Então a natureza viciada e o caráter deformado de Amâncio teria 3 fontes. A educação recebida do pai e do professor Antônio, que eram muito severos, então ele era um hipócrita, e ele não gostava, ele gostava de confrontar tudo que era imposto. A convivência com a escravidão, que faz ele se sentir como branco, que pode tudo, tá certo? E o contato com a literatura romântica. São as 3 coisas que vão prejudicar o caráter do Amâncio, tá? Muito bem. Então, ele vai se matricular na faculdade de medicina e vai conhecer a casa de pensão. Chegando na casa de pensão, o que vai acontecer? Né? O que ele vai acontecer? Ele vai conhecer lá. Então, nós vamos conhecer o João Coqueiro, que era um rapaz pobre, que era órfão, que tinha a irmã Amélia e que conheceu essa francesa, mais velha do que ele, e casou com ela, e agora eles têm esse comércio, que é essa casa de pensão, que é uma boa hospedaria. Bom? Certinho? Que é o problema? O problema é a Amélia, uma menina órfã, porque uma coisa é ser sempre seu pai e sua mãe, outra coisa é ser criada por uma madrasta, né? Ou pela cunhada, né? Que ela tinha. E essa menina vai ser criada num ambiente muito masculino, muitos homens moram na pensão. Então ela vê os caras sem camisa, os caras a assediam. A Amélia, por conseguinte, cresceu numa casa de pensão. Cresceu no meio de egoística indiferença de vários hóspedes, vendo e ouvindo todos os dias novas caras e novas opiniões, absorvendo o que apanhava da conversa de caixeiros e estudantes irresponsáveis. Afeita a comer em mesa redonda, a sentir perto de si, ao seu lado, na intimidade doméstica, homens estranhos, que não se preocupavam com lhe aparecerem mangas de camisas, chinelas e peito nu. Tudo bem? Então, olha o meio deformando o caráter da Amélia, tá bom? Bom, o que vai acontecer? Nós vamos, então, conhecer a pensão. O Amâncio chegou lá 3 anos depois do casamento do Coqueiro com a Madame Brizard. A pensão está indo bem, e lá, quando ele vai conhecer, o que vai acontecer? Né? Ele vai ver a casa. Então, são 2 andares, cada quarto morava lá um inquilino, e aí tem vários. Os próprios sinais de quem são esses moradores já mostram que a casa não presta. Nós vamos ter um cara muito doente, que vive tossindo, que é tísico, que vai morrer de tuberculose. Já é uma casa doentia, né? Vai ter um médico que só aparece de vez em quando com algumas clientes, então fica a desconfiança que ele usava o quarto para fazer aborto. Então, você veja, é uma casa onde acontece ilegalidades, onde tem gente doente. Então, aparentemente, é uma casa de família, mas o lugar não presta. Nós vamos ter a Lúcia, que é casada e vai tentar atrair o marido, porque ela fica interessada, porque ela é casada, mas não no papel, ela é juntada. Então, ela fica interessada no Amâncio, para pegar o dinheiro do Amâncio. Então, você vê que tem uma aparência de lugar decente, mas o lugar não presta, né? Então, o rapaz aceita mudar para casa de pensão e vai ficar num quarto maravilhoso, isolado de todo mundo, tá? Muito bem. Aí estão os moradores, pra você conhecer. Certinho? Então, o que acontece? A Madame Brizard é uma francesa, viúva, que tem filho já, e uma filha mais velha chamada Nini, que começou a ter ataques de histerias porque a filha dela morreu, o bebê. E aí os conselhos, né? Vai tomar banho no mar, tem que casar. Bom, o que é interessante?
O coqueiro acha que está enganando um bobo, que é o Amâncio. E o Amâncio acha o coqueiro grosseirão, um idiota que casou com a mulher mais velha. Olha lá, Amâncio jurava corresponder àquela amizade do coqueiro, mas no íntimo, ria-se dele, que agora ele parecia tolo, e cujo casamento com a francesa, Velhusca, o tornava a seus olhos cada vez mais ridículo. Já o coqueiro afetava, né, fingia acompanhá-lo naquele entusiasmo, mas ria-se por dentro. O outro lhe parecia cada vez mais tolo. Olha lá. É a mesma frase, praticamente. Tá certo? Então, aquela história, né? Em terra, todo mundo quer ser esperto, cada um vai furar o olho do outro. Bom, resumindo, o que vai acontecer? A Lúcia começa a dar em cima do Amâncio, né? O Amâncio, né? Quando o coqueiro percebe que corre risco dele ficar com a Lúcia e não com a Amélia, como a Lúcia não pagava aluguel, expulsou a Lúcia da casa, tá certo? Porque a Lúcia também ficou enrolando, né? Ficou enrolando. Vou transar com você, e nunca rolou nada. Então ele também se desencanou da Lúcia e aí, coincidentemente, o Amâncio pega a catapora. Tá doente. Quem vai cuidar dele? A Amélia. E nessa de ser enfermeira dele, ela vai se aproximar dele. Bem, começa um jogo de sedução e ele então cai nos braços da Amélia, tá certo? E praticamente eles vão virar marido e mulher. Todo mundo sabe, ela fica horas no quarto dele. Ela dorme no quarto dele. Então todo mundo sabe o que tá rolando. Tá certo? Todo mundo sabe o que tá rolando. Bom, o que aconteceu? Eles vendem, eles abandonam aquela casa de pensão porque eles querem uma casa melhor. Então quem começa a financiar a casa nova, os móveis, tudo isso vai ser o Amâncio. Porque ele tá transando com a menina, então ela pede dinheiro, pede dinheiro, pede dinheiro, pede dinheiro. Bom, idiota. Muitos, né? Existe uma crise financeira, muitos hóspedes foram embora por conta da catapora do Amâncio, alguns sem quitar as dívidas, e aí eles mudam de casa. Essa casa nova, os móveis, a pintura, os concertos, tudo quem está financiando é o Amâncio, porque ele está transando com a Amélia. Não? Bom, o que acontece? Um dia, um colega dele falou assim, você está saindo com a Amelinha Camarão? Para, cara, para. Aquela lá transa com todo mundo, para de ser trouxa. Você se sente comprometido com ela? Para com isso, cara, eles estão roubando seu dinheiro. Caiu a ficha do Amâncio. E aí o Amâncio recebeu uma carta da mãe, contando que o pai tinha morrido. E que ela precisava do filho lá no Maranhão, em São Luís, para tocar os negócios. Então, né, ele decide ir embora. Só que antes dele ir embora para o Maranhão, ele tinha escrito uma carta para a Hortência. Lembra da Hortência, a mulher do Campos, que recebeu logo que ele chegou no Rio de Janeiro? E ele rasgou, ele guardou aquela carta na gaveta. A Amélia pegou essa carta. É o trunfo que ela tem. Então, o que acontece? No dia, ele fala, não, eu vou voltar, não, você não vai para o Maranhão, você não vai sair daqui sem casar comigo, você não vai sair daqui sem casar comigo. Não, eu volto, eu preciso ir lá ajudar minha mãe. Não, você não vai sair. E aí ele compra uma passagem disfarçada, escondido, e no dia que ele está chegando no porto, chega a polícia com o coqueiro. Esse rapaz transou com a minha irmã, tá fugindo, não quer casar com a minha irmã. Tudo bem? Então, o que acontece? Foi preso, né? Era regras da época. E aí, quem começa a defendê-lo? O Campos, aquele amigo da família. Poxa, o rapaz está injustiçado, foi enganado, estão querendo roubar o dinheiro do menino, né? Até que ele começa a pagar advogado, né? Pro Amâncio. Aí, quando o coqueiro viu, né? Que o advogado era muito bom e que o Campos não ia largar o osso, o que ele fez? Mandou a carta pro coqueiro, que ele tinha escrito para Hortência. Desculpa, cansado. O coqueiro mandou a carta pro Campos, né? Que o Amâncio tinha escrito para a esposa dele, para Hortência. E aí ele abandonou o menino. O menino então está abandonado da própria sorte. Ele faz medicina, o coqueiro faz direito. Começa uma briga das duas universidades. Torcida uniformizada, né? E as pessoas começam como conhecem a fama já, né? Da Amélia, como sabem, né? Que, né? Provavelmente eles estavam interessados no dinheiro do rapaz que era rico, começa todo mundo a ficar a favor do Amâncio. E o Amâncio é inocentado no julgamento. Bem? Sim? Muitos estudantes foram ao interrogatório, inflamados pelo discurso de Amâncio, o aplaudiam e o apoiavam. Ele foi inocentado. Certo? O que aconteceu? 3 meses depois, o Amâncio é absolvido em um julgamento que mobilizou toda a cidade. Há comemoração em ambas as faculdades, os estudantes vão buscá-lo, porque as pessoas também não gostam do coqueiro. O coqueiro é um trouxa, casou com uma velha,
Tá certo ou não? É sustentado por uma velha. Então, todo mundo, tanto na faculdade de Direito, que começou a ficar primeiro a favor do coqueiro, todo mundo começou a torcer pro Amâncio. E ele venceu. Aquilo acabou com o coqueiro, porque ele começou a ser humilhado. As pessoas passavam e tiravam, faziam serenata debaixo da janela dele, jogavam pedra na janela. Ele, então, sentiu arrasado, começou a beber e foi atrás do Amâncio. Onde estava o Amâncio? Numa comemoração num hotel chiquérrimo do Rio de Janeiro. Bem, e ele estava num quarto lá todo largado, lembra? Ambiente de bebida, largado. E aí o coqueiro vai até esse lugar e mata a tiros o Amâncio. Certo? Sua última palavra foi mamãe. Tudo bem? O que acontece, então? A cidade começa... Olha lá. A imagem do coqueiro começa a mudar junto à opinião pública. Afinal de contas, ele vingou a honra da irmã. Por toda a cidade só se pensava no crime do Hotel Paris. Os jornais saíam carregados de notícias e artigos sobre ele. Esgotavam-se as edições da defesa e da acusação de Amâncio. Vendiam-se na rua o retrato deste em todas as posições, feitiços e tamanhos. Moribundo, em vida, na escola, no passeio, tudo direito para os álbuns, para as paredes, para as coleções de raridades. O que aconteceu? Né? As pessoas começaram a vender bengala a lá Amâncio, começaram a vender chapéu igual do Amâncio. O Amâncio virou um produto, tudo bem? A mãezinha dele, a Santa Ângela, como o filho não ia para o Maranhão, veio atrás do filho, sem saber o que estava acontecendo. Tudo bem, não? O que aconteceu? Ela chega ao Rio de Janeiro, a mãe do Amâncio, ainda sem saber sobre a morte do filho, e ela começa a andar na cidade. Por toda a parte, vende-se bengalas, chapéus e gravatas a Amâncio. Quer dizer, ele foi transformado num objeto. Na vitrine de uma loja, ela vê uma notícia e cai de bruços na rua aos gritos. Tinha visto seu filho, representado na mesa de necrotério, com o tronco nu, o corpo em sangue e por debaixo, em letras garrafais, Amâncio de Vasconcelos, assassinado por João Coqueiro no Hotel Paris, em tantos de tal. Então ela descobre da maneira mais trágica o que aconteceu. Muitos críticos afirmam que A Casa de Pensão é um livro híbrido entre o romantismo e o naturalismo. Isso fica claro nessa última cena. O corpo ensanguentado, a nudez, o necrotério remetem ao lado grotesco, mórbido, patológico que o naturalismo tem. Já a reação da mãe, o desmaio, né, a comoção, o sentimentalismo, corrompem a objetividade realista e naturalista e parece mais com o subjetivismo exagerado do romântico. Tudo bem, meus amores? Então, nós vamos ter aqui um livro, primeiro, Clara dos Anjos, que é pré-modernista, mas com traços ainda naturalistas, traços românticos, e aqui um livro que, por ser o primeiro livro realista naturalista, ainda tem muita coisa de romântico, um livro híbrido. Nos dois livros, a deformação de caráter, sobretudo, advinda de uma educação que não levou esses dois jovens para o caminho do bem, e a influência do meio, o determinismo do meio. Tá bom, meus amores? Eu espero que você tenha gostado. A gente não quer se alongar muito também por causa do horário, né? Amanhã a gente vai se encontrar novamente para falar de 9 noites e de um relato de um certo Oriente. Guilherme, tem alguma pergunta por aí, querido? Guilherme?